Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você uma informação que vai contribuir bastante com a análise dos incidentes e eventos adversos aí nos seus serviços de saúde. Eu quero compartilhar com você três grandes erros que os profissionais que analisam incidentes e eventos adversos nos serviços de saúde cometem e que por isso eles não conseguem chegar a causa raiz ou as causas, as principais causas que originaram aquele incidente ou aquele evento adverso e, consequentemente, se a gente não consegue chegar a essas causas, vai ser muito difícil a gente propor ações para poder tratar as causas e aí, com isso, evitar a reincidência desses incidentes e eventos adversos. Eu vou dizer para você que um dos grandes desafios dos profissionais que atuam com a segurança do paciente e que especificamente vão atuar ali com a análise de incidentes é justamente isso, identificar as principais causas e, em cima disso, propor as ações para evitar a recorrência, para evitar a reincidência desses incidentes, desses eventos adversos. Com isso, os profissionais dentro dos serviços de saúde acabam destinando muito tempo para fazer a tratativa de coisas que eles já trataram anteriormente, mas como a tratativa ela não foi eficaz, as coisas acabam passando, acabam se reincidindo, acaba acontecendo novamente. Então os incidentes, eles se repetem e com isso há um desgaste de quem atua no núcleo de segurança do paciente, de quem trabalha com a implementação das ações, de quem monitora as ações, enfim, existe um desgaste grande. Então, se você que atua com análise de incidentes nos serviços de saúde evitar esses três erros, você já vai ter dado um passo enorme em rumo à melhoria que o serviço de saúde precisa e também otimizando o seu tempo e da sua equipe. Então, vamos lá. O primeiro grande erro é a gente olhar somente para as pessoas. Eu acho que você já ouviu dizer, né? Que as pessoas, elas falham. E isso é inerente do ser humano. Não tem como a gente acreditar que vai existir um profissional, por exemplo, muito bem treinado, muito bem capacitado, ou que teve uma boa formação e que por esses atributos desse profissional, por essas características, esse profissional ele não vai falhar. Na verdade, não. Ele é um profissional que é um ser humano. Então, por ser ser humano, ele já falha, ele já erra, né? Por si só. Então, se a gente lembrar lá da teoria do queijo suíço, a gente também tem que entender que o ser humano, ele é passível e ele vai errar. Então, uma vez que os profissionais que atuam com a segurança do paciente nos serviços de saúde e que implementam as ações e que de fato entende que a falha ela é inerente ao ser humano, já vai existir aí um bom entendimento para que entenda que é necessário estabelecer as barreiras de segurança, mas não só com foco no ser humano, porque o ser humano ele é passível à falha, tá? Então esse primeiro erro, ele acaba levando os profissionais a sempre olhar, ah não, o problema é pontual, é aquele profissional, é aquela equipe, é aquele indivíduo, é aquele grupo de pessoas. Então, se o erro está relacionado a pessoas, então a ação que vai ser efetiva para evitar a recorrência desse incidente vai ser uma ação voltada para treinamento ou uma ação voltada à orientação. Pior ainda quando o serviço de saúde acredita que a melhor ação nesses casos é advertir o profissional. Aqui eu não estou falando que o serviço de saúde ele não deve adotar uma cultura justa. É importante sim que o serviço de saúde ele adote uma cultura justa, porque a cultura de segurança do paciente ela precisa permear todos os processos e ela precisa ter uma base na sua justiça, identificando-se de fato aquele erro que está relacionado a um determinado profissional, se ele foi realizado de forma espontânea, voluntária, com esse desejo ou não. Existem diversas ferramentas que esse não é o objetivo deste vídeo, mas existem ferramentas onde a gente consegue avaliar se de fato uma falha de um profissional, se ele está associado de fato a um delito, a um deslize, a um descuido, ou se foi intencional, tá? O que eu tô falando aqui hoje nesse vídeo não é isso. É que o nosso erro, ou o erro dos profissionais que atuam com a segurança do paciente e que vão analisar um incidente, quando eles focam na pessoa, na maioria das vezes, eles têm essas três ações, ou vai orientar a pessoa pontualmente, ou vai realizar treinamento, ou então ele vai aplicar uma advertência ou uma medida punitiva. E esse não é o foco. Quando a gente olha somente para o profissional, a gente deixa de olhar para o processo. E se a gente deixa de olhar para o processo, a gente deixa de levantar outros pontos que são fundamentais e que vão, de fato, impedir que o incidente ocorra novamente, tá? O segundo grande erro que a maioria dos profissionais que atuam com análise de incidentes nos serviços de saúde, eles acabam cometendo, e que isso prejudica, então,
as ações para evitar a recorrência do incidente, é justamente analisar um incidente complexo de forma isolada, sozinho. Então, eu sou especialista em segurança do paciente. Aconteceu um evento adverso com dano moderado no meu serviço. E aí eu vou precisar, então, analisar. Ah, mas eu já tenho mais de 10 anos de experiência, faço isso há muito tempo, há muitos anos. Então, eu sozinha vou analisar e eu tenho certeza que sozinha eu vou conseguir identificar as principais causas. Esse é um grande erro. Por quê? Porque quando a gente fala de análise de incidentes, a gente sabe que existe aí uma diversidade de causas que estão associadas e que foram alinhadas para que um incidente acontecesse. Então, quando a gente agrega o olhar de outros profissionais, que inclusive são profissionais que estão lá na assistência direta ao paciente, que estão lá inseridos naquela rotina, e não só aquele profissional que detém o grande conhecimento nas ferramentas de análise, com certeza a gente vai enriquecer a análise. Então, se você no seu serviço de saúde atua no núcleo de segurança do paciente apenas como único profissional e é você que faz a análise sozinha, individualizada de todos os incidentes, entenda que isso é um grande erro que você está cometendo e principalmente você está impedindo que você consiga olhar esse incidente de várias vertentes. Automaticamente você está sendo impedido de olhar as outras oportunidades de melhoria para que você possa, em conjunto com uma equipe ou com outras pessoas, para que vocês possam então implementar as ações que serão efetivas neste cenário. E o terceiro e último grande erro que eu vou compartilhar com você hoje é o não uso das ferramentas adequadas para análise de incidentes. Então, às vezes, a gente tem um grupo adequado para fazer uma análise, então um grupo com vários profissionais da equipe multi, que cada um tem uma visão, cada um tem uma contribuição para aquele acidente, para aquela análise daquele incidente, e aí todos ali em conjunto começam a analisar. Porém, não tem nenhuma ferramenta que vocês utilizam, que é uma ferramenta já padronizada e ordenada para que vocês possam levantar as causas desse incidente. Então, quando a gente não utiliza uma ferramenta adequada, a probabilidade da gente conseguir levantar as causas daquele incidente também é bastante reduzida. Por exemplo, vocês podem utilizar os 5 porquês ou porquês, lembrando que o porquês de forma isolada, ela não é a melhor ferramenta para analisar os incidentes e levantar as principais causas, tá? Porém, se ela for associada a outras ferramentas, a probabilidade de êxito é muito maior, tá? Outra ferramenta, diagrama de causa e efeito, você consegue levantar as causas e acaba categorizando lá dentro dos 6 M's. Você pode utilizar também, por exemplo, a análise de causa raiz, que já é uma ferramenta mais robusta, mas para alguns incidentes é a melhor opção que a gente tem. E outra coisa também que você pode utilizar aí no seu serviço de saúde para fazer a análise de incidentes é o Protocolo de Londres. Na minha visão, é uma das melhores ferramentas que a gente tem para analisar incidentes e eventos adversos no serviço de saúde. É lógico, a gente sabe que o Protocolo de Londres, inclusive nessa nova versão de 2024, ele é um protocolo que ele ficou mais robusto, ele vai envolver não só aí uma linha cronológica do incidente, mas ele também faz com que o serviço de saúde olhe para as suas coisas que são positivas, para as ações, para as barreiras que são fortes no serviço, que isso também é um dos diferenciais desse novo protocolo, desse Protocolo de Londres que foi atualizado nessa versão de 2024, bem como tantas outras ações, tantas outras fases da análise que o Protocolo de Londres ele traz pra gente. Então, para você que atua aí com a segurança do paciente no serviço de saúde e que faz análise de incidentes, é importante que você utilize as ferramentas e não só utilize as ferramentas, que você então domine as ferramentas de análise de incidentes e eventos adversos. Gostou desse vídeo? Curte aqui, deixa o seu comentário, o que você achou, qual é o erro que você mais comete ou que você já viu os profissionais cometerem no seu serviço de saúde e coloque aqui uma ação que você pode propor para poder não cometer mais esses erros que eu coloquei aqui para você na análise dos incidentes, tá? E se você tiver alguma dúvida em relação a como trabalhar ou como conhecer melhor as ferramentas de análise de incidentes, deixa aqui que eu vou entrar em contato com você para que a gente juntos possa trilhar esse caminho para que você, profissional da saúde, consiga então fazer uma análise de incidentes de forma direta, objetiva, mas identificando as principais causas. Porque você sabe, aqui a segurança do paciente
é na prática. Te vejo no próximo vídeo.